Olá, pessoal. Boa noite. Aqui é o André Menelau. É um prazer você estar conosco aqui nesse BPM Webinar, né, que a gente vai fazer aqui ao vivo, né, 8h15 agora, né, da noite. Esse BPM Webinar tem como foco apresentar para vocês a pesquisa salarial dos profissionais de processos que foi realizado em 2019 e terminado esse ano pela Alessandra Silva, que é uma voluntária da BPMP Brasil, né, atual delegada regional lá no estado de São Paulo e que atua com processos há um bom tempo. Essa pesquisa ela foi realizada de 25 de outubro de 2019 até 10 de janeiro desse ano, 2020, com mais de 400 respostas, né, com esse foco aí de entender um pouco, né, esse profissional de processos e entender um pouco a remuneração que esse profissional tem, né, Brasil afora, região a região, estado a estado, né? Isso vai ser apresentado pela Alessandra, tá? Estaremos aqui também junto com o Luiz Carlos Krupp, que é vice-presidente da ABPMP Brasil, atuando aí especificamente com as relações internacionais, com o contato direto com a BPMP Internacional, né? E eu lembro a vocês o seguinte, né? Vocês que estão participando ao vivo desse webinar, vocês vão ter acesso a um certificado, só que para ter acesso ao certificado e para ter acesso à apresentação completa, vocês vão precisar se inscrever lá no Simpla, né? Então vocês vão ter que fazer sua inscrição no Simpla e vai ficar o tempo todo, em alguns momentos, como está agora aparecendo para vocês, né, um QR Code, né, com a opção para você fazer a inscrição no Simpla. Então, se você puder, pega lá o teu smartphone, já faz tua inscrição, né, para que você possa, né, participar, ter aí o certificado. Isso conta, né, para que você queira buscar uma recertificação, né, já se você for um profissional CBPP, isso também vai ser importante, né, para que você possa comprovar na organização. Enfim, é um certificado que é fundamental para o profissional, tá? Lembro também para que vocês possam se inscreverem nos canais digitais, nas redes sociais da BPMP, tá? Na apresentação da Alessandra vai ter alguns momentos que vão estar QR Codes para que você possa se inscrever, né, ir lá no Instagram, participar. Estamos fazendo várias lives, quase que todos os dias, né, junto aí com a Viviane Érica, que também é vice-presidente da BPMP Brasil. Também vamos ter outros webinars semelhantes a esse, com outros focos, que eu vou passar para vocês depois, mais para o final, essa programação. Eu queria chamar agora a Alessandra Silva, né, para ser aí a palestrante, para falar um pouco dessa pesquisa, né? Lembrando que você que se cadastra no Simpla vai ter acesso a essa pesquisa, você vai receber o e-mail com essa pesquisa completa, né? Então é importante que você faça o cadastro rapidinho, coloca o QR Code agora, né? E você faz o cadastro. Lembrando que esse QR Code vai estar em alguns momentos durante esse webinar acontecer. Alessandra, por favor, te apresenta, fala um pouco de você e vai mostrar que o pessoal quer ver, que é o resultado da pesquisa. Vamos embora. Boa noite, pessoal. Primeiramente, muito obrigada por todos vocês que puderam estar aqui, tá? Tinha uma ansiedade muito grande, as pessoas me perguntando, e aí, Alessandra, quando é que vai ter o resultado? Quando é que você vai apresentar? Algumas pessoas achavam até que eu não ia apresentar, né? Mas aquela história, a promessa é dívida. Então, assim, vamos lá, vamos direto ao ponto, né? Eu vou Só uma colocar... coisinha, Alessandra. Oi, Só oi, oi, fazer aqui oi. um comentáriozinho. Vamos Já que lá. eu estou com acesso aqui ao YouTube, aqui, eu estou com a tela aqui na minha frente. Tem agora 86 pessoas online assistindo com a gente. Isso tende a aumentar ao longo da apresentação, né? Tivemos um probleminha técnico aí na hora da transmissão ao vivo com o oficial da BPMP, mas aí tivemos que colocar um outro canal na hora e as pessoas estão entrando ainda, então já está aumentando a 87, então vai aumentando aí ao longo da transmissão. Boa sorte aí, bola para frente. Imprevistos acontecem e aqui nós, profissionais de processos, estamos aptos, né, para assumir qualquer desafio e vencê-los. Aí, pessoal, quem puder replicar nos grupos, informar um novo link, a gente super agradece, tá? Então, vamos lá. Deixa eu colocar a apresentação aqui para todo mundo ver.
Vocês estão conseguindo ver a apresentação aí? Menelau, André, Krupp? Para mim aqui ainda não, tá? Deixa eu subir então aqui. Espera aí, vou subir. Já, agora vai, ó. Certeza. Agora vai. Deixa meu microfone aqui, tá? Só dá um sim para mim se apareceu. Apareceu. Show! Então vamos lá, turma. Boa noite aí para todo mundo e vamos ao que interessa, né? Finalmente a gente, depois de algum tempo, conseguiu marcar esse momento especial e para falar sobre o resultado e descobertas da pesquisa salarial. O Menelau já comentou com vocês o período, né? A grande maioria que está aqui no evento, eu tenho certeza que participou, alguns não tiveram oportunidade, mas enfim. Eu sou Alessandra Silva, eu sou delegada regional de São Paulo, aqui da BPMP, recentemente. Tenho aí mais ou menos em torno de 18 anos de experiência com BPM, tanto na área acadêmica quanto na área de consultoria, tá? Muitas pessoas me conhecem lá do grupo Vagas BPM Brasil, inclusive eu deixo o QR Code aqui para vocês, que tudo nasceu desse grupo, tá? Eu queria comentar rapidamente o histórico para vocês, que em 2015 eu fundei o grupo inicial lá no Facebook, muita gente veio de lá, o grupo na época chamava Vagas BPM, depois Carreiras, Grupo Carreiras, BPM, e aí ele migrou para o WhatsApp, né? Mudou de nome, o nome novo passou a ser Vagas BPM Brasil, e aí agora a gente se estabilizou no Instagram com o nome de Vagas BPM Brasil. Então, é um grupo que sempre houveram diversas discussões a respeito de vagas, e as que reincindiam sempre foram aquelas que tratavam de salário. Sempre me perguntavam, né, Alessandra, quanto que ganha um analista de processos? Então, assim, muitas pesquisas espalhadas pelos diversos canais das redes sociais, mas nenhuma que fosse focada exclusivamente em nós, profissionais de processos. Foi quando eu tive a ideia, vou fazer essa pesquisa focada em nós, né, nós profissionais de processos. Então, eu percebi essa carência dessa informação real, eu resolvi formalizar essa pesquisa, e aí, na época, trocando ideias com o Krupp, com o Menelau ele ofereceu esse convite de parceria com a BPMP, e hoje estamos aqui, tá? Aproveito para falar para vocês que lá no grupo tem uma campanha que eu estou fazendo, eu apoio o seu currículo, quem quiser participar, depois entra lá com calma e se inscreve, tá bom? Então, vamos lá. Essa pesquisa é uma iniciativa totalmente voluntária, minha, com apoio da BPMP. Eu quero deixar bem claro aqui que o objetivo da pesquisa é colaborar com a comunidade de processos BPM do Brasil inteiro, tá? Identificando a atual faixa salarial bruta desses processos. Aqui a gente não vai falar ainda da média, depois vocês vão entender o porquê. A gente está falando de faixa, tá? E eu quero deixar uma coisa bem clara, que não é objetivo dessa pesquisa jamais estabelecer uma tabela de preços para os profissionais de processos, bem como transformar o resultado dessa pesquisa em parâmetro para padronização de salário. O que a gente está tendo aqui é uma abrangência, né, uma abrangência geral das pessoas que participaram. E o público envolvido, na realidade, é toda a comunidade de processos BPM espalhadas aí pelos diversos grupos das redes sociais, tá? E sobre dados pessoais, nenhuma informação compartilhada, ela vai ter exposição pessoal de ninguém, tá bom? Então, vamos lá. Essa pesquisa ela foi aplicada nos diversos canais de redes sociais e tivemos um retorno de 428 respondentes. Tivemos mais ou menos em torno aí de entre 30 e 40 questões, tá? E aí, vamos lá, vamos começar, vamos direto ao que interessa, né? A gente sabe que são muitas informações que foram geradas, em torno aí de 40 indicadores, e como a gente não vai ter tempo hábil aqui de mostrar todas as possibilidades de combinações de dados, a gente vai mostrar algumas, vai comentar outras, passaremos rapidamente por outras. Essas que a gente não vai comentar, vocês fiquem tranquilos, porque como vai ficar gravado, se vocês tiverem interesse em olhar com mais detalhes, só vocês capturarem a gravação, tá bom? Então, a primeira pergunta que a gente fez para o público foi: qual é o teu tempo de atuação como profissional de processos? E aqui começa o grande filtro para a gente triar. Eu quero agradecer a todos que participaram da pesquisa,
E quero agradecer também aos profissionais que não são da área de processo, são de diversas outras áreas que quiseram de alguma forma colaborar, tá? Mas existe um filtro que a gente precisou fazer, porque o foco é realmente profissionais de processos. Então, dessas perguntas, essas 2, 3 iniciais que eu vou mostrar, serviu de filtro. Então, eu precisei excluir, que não é objeto de estudo, aqueles profissionais que disseram, eu não sou profissional de processo, tá bom? E outra também pergunta que ajudou a filtrar foi essa daqui, ó. As pessoas que responderam, sou profissional BPM, atuo na área ou não atuo na área, elas vão ser objeto de estudos. Agora, aqueles que responderam, não sou profissional BPM, não atuo na área e não tenho intenção de atuar, ou tenho a intenção de atuar, também não é objeto de estudo. Então, nesse filtro, o que restou para a gente, dentre esses 428 respondentes, são 386 respostas, tá bom? O que eu quero colocar de parâmetro aqui interessante é o seguinte, nós tivemos essa pesquisa aberta, acho que foi mais ou menos em torno de 3 meses. Nós tivemos essa quantidade, eu achei que foi uma quantidade bacana, mas ainda não foi a meta principal, porque hoje, se a gente avaliar, no Brasil, só profissionais certificados CBPP, nós temos mais ou menos uma média de torno de 500 profissionais. Então, assim, como essa é uma primeira pesquisa, é um piloto, então a gente tem talvez essa carência de quantidade, né? Mas depois eu vou contar uma surpresa para vocês, que a gente vai lançar, bom, é surpresa, eu não posso falar agora. Quem conseguir esperar mais um pouquinho vai ficar sabendo. Então, é o seguinte, a gente dividiu essa pesquisa em 2 macrogrupos de informações sobre o profissional de processos. A gente vai falar sobre o perfil e depois sobre a faixa salarial. Essas primeiras perguntas, esses primeiros indicadores que a gente vai comentar é relacionado a perfil. Então, sempre que vocês virem esse bonequinho aqui do lado, lembra que a gente está falando ainda sobre o perfil, tá bom? Então, considerando que nós temos hoje no Brasil 27 estados brasileiros, destes, 18 estados participaram, distribuídos aqui nas regiões, tá bom? Então, o maior participante, a gente percebe que foi aqui em São Paulo. Então, percebe que a gente ainda tem muito que evoluir com essa pesquisa para a gente ter números mais perto da realidade. A outra pergunta foi, você está trabalhando atualmente? A grande maioria aqui, ainda bem, né, disse que sim. Então, a maioria, 92%, está trabalhando. E esse maior índice aqui de pessoas, de profissionais alocados, é aqui na nossa região sudeste. Depois vem o centro-oeste, nordeste, sul e, por fim, o norte, tá? Algumas perguntas, como eu disse, eu vou passar brevemente, mas depois vocês captam no vídeo, se vocês tiverem interesse de saber um pouquinho mais. Identidade sexual, ainda por visão região do Brasil. Nós temos aqui um índice de 45%, 45% mulheres e 55% homens, né? E a distribuição maior continua aqui na região sudeste, tá bom? Joia. Olha que interessante, a gente conseguiu colocar aqui, abranger, o ranking das plataformas em que vocês mantêm o currículo. Mas o que isso tem de importante numa pesquisa salarial? Tem sim, gente, porque é o seguinte, olha, se vocês verem aqui o ranking das 3 mais, a gente tem aqui, ó, concorrendo diversos sites gratuitos, o vagas.com, que a gente sabe que é uma plataforma forte, mas a gente tem aqui o LinkedIn, como um posto supremo no Brasil, né? Então, assim, o LinkedIn, além de, eu sempre falo, né, tem até um artigo que eu falo o seguinte, não use o LinkedIn somente para buscar emprego, mas também para estabelecer e fortalecer o seu networking, né? Então, aqui, se a gente for avaliar com mais profundidade, olha só, seu currículo está atualizado em todas as plataformas onde o mantém? A grande maioria, 65%, disse que sim. Aí, o que eu fico um pouquinho, vamos dizer assim, preocupada, e eu até coloco como um ponto de alerta, são esses 35% que dizem, olha, eu mantenho o meu currículo atualizado parcialmente. Por quê? Como o LinkedIn ele é uma ferramenta de network, não só para buscar emprego, ali você pode estar sendo observado por diversos profissionais do mercado
que de repente pode encontrar em você um profissional que ele está buscando, né? E se seu currículo estiver atualizado, grandes chances de você ter portas abertas para bater um papo, para ser pescado, vamos dizer assim, são maiores. Né? Quando vocês verem esse QR Code junto com essa dica, significa que aqui eu falo algo mais em relação a esse tema, que no caso é o artigo, tá bom? Pessoal, eu sei que eu estou indo um pouquinho rápido, mas é de propósito, porque a gente tem bastante informação ainda pela frente, tá? Natureza da empresa, a grande maioria que a gente percebe que respondeu foram profissionais da área privada, tá? Aqui, nós tivemos um pequeno problema que depois, durante a pesquisa, eu tive o feedback, mas eu não tive como mexer, que algumas empresas alguns profissionais de empresas públicas não conseguiram responder, porque eu coloquei lá, empresa pública, tinha um perfil lá, uma quebra de tipos de empresas públicas, e algumas pessoas não conseguiram preencher porque não tinha a opção dela, mas isso a gente já corrigiu para a próxima pesquisa. Tá? Muito bem. A gente tem aqui também uma informação importante que a gente descobriu, o ranking dos setores de empresa onde os profissionais de processos estão alocados. Aí, dentre todos eles que apareceram aqui na pesquisa, eu destaquei os 5 mais citados, que olha só que interessante, que é muito comum mesmo, bate com a realidade. Área de tecnologia, né, 20%, depois a gente vem para consultoria, apesar que consultoria a gente pode entender que abrange um pouco de todas as áreas, né? Porque muitos consultores de processos, eles atuam em diversas áreas. A gente tem aqui serviços, financeiro e seguros, né? Se você aliar com calma, vocês vão ver outras áreas aqui. O mais interessante é que ela não apareceu alto no ranking, mas ela tem evoluído muito no mercado, ela está muito em evidência, é a área de agronegócio, agricultura. Vou falar um pouquinho mais lá para frente. A gente vê que tem muitos profissionais de processos atuando nessa área. E outra informação também interessante, ó, ranking das áreas que os profissionais estão alocados. Olha só, aqui a gente está, diferente da anterior, a gente falou setores de empresa. Aqui a gente está falando as áreas em que os profissionais estão alocados. Então, percebe que aqui, ó, eu separei também as 8 mais, a gente tem escritório de processos, área de TI, escritório de projetos, engenharia, outras, negócio, governança, qualidade, isso também é uma realidade que a gente vê, né? Então, mas a gente tem outras áreas também, né? Então, assim, o que a gente vê muito hoje no mercado são as empresas que têm a junção numa área só de escritório de processos e escritório de projetos. A gente aqui tem a experiência de muitos profissionais, né? Vou passar essa daqui também, tem outras informações mais interessantes. A área de formação acadêmica, o ranking, tá? De todas as áreas, a gente identificou as 3 mais de formação acadêmica dos profissionais, área de administração, engenharia e TI, né? Olha a agronomia aqui, que interessante. Ela apareceu no 4º aqui, ela apareceu em 5º lugar no ranking. E olha que interessante, embora ela não represente na amostra das top 3, a gente percebe que é um setor que tem se evidenciado muito nos últimos anos. Ou seja, é uma grande oportunidade para nós, profissionais de processos, podemos nos aprimorar nessa área, descobrir o que envolve a agronomia e se capacitar, né? É uma grande oportunidade. Eu, inclusive, tenho interesse muito grande nessa área. Eu já, inclusive, conversei com alguns colegas dos diversos grupos aí das redes sociais e conheci muitos profissionais feras no ramo, né? Um deles aí que me deu dicas grandes foi o Clésio. Eu acho que o Clésio está aqui. No comecinho eu vi ele no chat. Legal. Esse daqui é um ponto bastante interessante, acho que é o mais legal de todos, né? Porque lá na frente eu vou falar um pouquinho ele junto com o salário. Lembra que a gente está falando de perfil ainda, porque para chegar no salário, eu preciso rastrear essa questão de perfil. Então, olha que interessante, das perguntas que tinham lá, uma delas era, qual é as certificações que você, profissional de processo, possui ou não possui? Eu destaquei aqui, ó, vamos ver a legenda, o que eu destaquei em verdinho são outras certificações em geral, tá? De outras certificadoras.
o que eu destaquei em azul são todas aquelas certificações que são emitidas pela ABPMP. E eu destaquei em especial um azul diferente, aqueles profissionais que têm a CBPP. Eu destaquei também aqui profissionais que responderam, olha, nenhuma, mas tenho a intenção de me certificar. Então, bacana, está no caminho certo. E uma coisa que eu deixei como alerta são aqueles profissionais que falaram assim, ó, eu não tenho nenhuma certificação e não tenho também a intenção de me certificar. Pessoal, eu não vou julgar, não vou criticar, porque cada um sabe de si, das suas possibilidades e necessidades, tá? Aqui é só uma discussão, um bate-papo. Então, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, que a gente percebe que no Brasil, as certificações que são emitidas pela ABPMP, elas estão conquistando o seu posto supremo no Brasil. E isso é uma realidade que a gente vê, né? A gente vê outras certificações de processos, mas a gente tem visto mais em evidência aquelas que são emitidas pela própria ABPMP, tá? E eu ressalto aqui um ponto, uma ressalva, de alerta a esses profissionais que não têm a intenção de certificar. Se a gente fosse abrir aqui um espaço para a gente trocar ideias a respeito, é que a gente não vai ter tempo oportuno, mas depois a gente pode bater um papo aí com a... A gente pode combinar a live com a Viviane, né, Vivi? Eu sei que você está aqui escutando a gente pode levantar fazer uma live só a respeito de certificação. Então, a questão é, eu destaquei num artigo algo sobre esse tema, porque é o seguinte, nós profissionais, na verdade qualquer profissional, como a gente está falando aqui na área de profissional de processos, a gente precisa ficar atento às certificações BPM. No caso aqui a gente está falando com mais ênfase CBPP ou demais certificações emitidas pela própria BPMP. Por que tudo isso? Nós, profissionais de processos, nós somos agentes de transformação, né? E quando uma empresa nos contrata, ela espera de nós uma atuação que faça a diferença na empresa. Inclusive, ela espera de nós que possamos contribuir com o aculturamento de uma linguagem atualizada. Porque quando a gente conhece e estuda o CBOC, a gente percebe que a gente muda, o nosso intelectual, ele é aperfeiçoado, o nosso conhecimento de processos, ele é depurado, né? Porque tem muitos conceitos interessantes, são 9 áreas de conhecimento. Então, a gente consegue ter uma linguagem mais moderna, vamos dizer assim, melhor estruturada em relação à BPM. Então, assim, a pergunta que muitas vezes as pessoas fazem, né? Mas certificação é importante? Sim, gente, certificação é importante. É o que nos destaca na hora da peneira de uma entrevista. Então, assim, e outra pergunta também, né? A certificação, ela é garantia da qualidade do profissional? Obviamente que não, né? Se o profissional que tem a certificação não tem maturidade profissional, é na hora do dia a dia ali da empresa que a empresa vai perceber se ela contratou ou não um profissional correto. Em contrapartida, a gente tem também a situação seguinte: quantos são os excelentes profissionais que não têm certificação, não é mesmo? Muitos. Mas a questão é a seguinte: a gente precisa pensar que o mercado, na hora da peneira, ele vai fazer a diferença na hora da contratação. Isso é fato, tá? Hoje em dia, os profissionais, nós, focando em nós, profissionais de BPM, quanto mais cursos nós tivermos, seja acadêmico, seja cursos de especializações, né, certificações, a gente vai estar numa evidência maior, você pode ter certeza. Quem tem a certificação, muitas vezes percebe isso na hora da contratação, né? Inclusive, eu queria destacar aqui, eu sei que o Fabidec está aqui no grupo, está aqui na nossa webinar, que tem um grupo chamado, no WhatsApp, chamado Exclusivo Preparação CBPP, onde é um grupo focado, né, em tirar dúvidas, trocar dicas de estudo, simulados, ou seja, é um grupo que tem a missão de cuidar com carinho dessas pessoas que têm interesse na certificação. Tá? Então, fica o convite e fica o link ali para vocês também. Hoje, quem administra o grupo é o Fabidec, e o Menelau também, ele está lá como mediador. Eu estou no grupo, várias outras pessoas também, para dar um apoio para quem está estudando e deseja tirar a certificação, tá? Muito bem, vou correr mais um pouquinho aqui.
Quem lembra, né, quem acompanhou várias vezes que eu cutucava no grupo, alguns spoilers, né, para aguçar a curiosidade das pessoas, para conhecerem o resultado da pesquisa. E eu lancei 3 perguntas que a gente vai ver aqui no decorrer dos slides. Uma delas as empresas têm exigido profissionais certificados? Lembra que eu fiz essa pergunta? Essa pergunta ela é muito interessante, né? Porque mais que a gente comente que é importante os profissionais terem certificações, ter a certificação CBPP, em contrapartida do mercado, ele ainda talvez ele não sabe exatamente qual é o valor real agregado que nós profissionais CBPPs temos. Então, assim, hoje, infelizmente, a grande maioria, ó, 96% das empresas, elas não têm exigido essa certificação. Desculpa, pessoal. E aqui a gente vê a distribuição dessa informação no Brasil. O maior índice de profissionais alocados é aqui no Sudeste, ó. E esse percentual aqui, ó, 54% aqui de São Paulo, não estão exigindo a certificação. Mas, poxa vida, se a empresa não exige certificação, vale a pena tirar a certificação? Pessoal, aqui fica um alerta muito grande, né? Porque a gente não pode depender do mercado nesse sentido, porque se a gente for esperar, na hora que virar um boom, que o mercado começar a perceber o valor agregado real que a certificação vamos dizer assim, ela complementa aquele profissional, não adianta sair correndo, né, no desespero de tirar a certificação. Então, a gente tem que se preparar, e outra, a gente não se prepara só para o mercado, a gente se prepara para nós mesmos enquanto os profissionais. Porque, olha só, nós profissionais de processos, de novo eu vou enfatizar, nós somos agentes de transformação. O conhecimento é nosso, pessoal, o conhecimento é do profissional. Então, assim, se você está numa empresa hoje, amanhã pode ser que você esteja em outra, e assim vai. Isso é muito a nossa vida de consultor, né? Eu sou consultora, cada hora eu estou numa empresa diferente. Então, o conhecimento é meu, eu levo comigo. Então, cada empresa que eu passo, eu tento evangelizar a empresa no sentido de levar conhecimento atualizado sobre o que é BPM, né? O que representa o CBOC? O que representa ter um certificado CBPP? Então, por exemplo, hoje muitas empresas do ramo público, é o meu caso, por exemplo, eu estou alocado numa empresa pública, que na época a empresa exigiu, no processo de licitação, que o profissional tivesse, né, que no caso eu, tivesse X tempo de experiência e a certificação CBPP. Então, assim, de novo, a gente está tratando aqui nessas respostas, nas quantidades de respondentes, 386 pessoas. A gente ainda não consegue estar a gente não consegue estar próximo à realidade brasileira, até porque é uma pesquisa piloto, é a primeira, mas eu tenho certeza que nas próximas a gente vai conseguir estar muito mais próximo da realidade, tá bom? É aquela história, a gente concordando ou não, é assim que funciona o mercado, né? A gente tem que buscar sempre estar se qualificando e estar se destacando entre essa peneira, né, de tantos profissionais. Muito bem, aqui é mais um ponto que depois vocês vão olhar com calma, mas aqui a questão é a seguinte, aquela questão do chapéu, né? Hoje a gente comenta muito a questão de papéis de profissionais híbridos, ou chamado multitarefa, multifuncional, multifacetado, ou seja, eu sou analista de processos, mas dependendo do perfil do projeto, muitas vezes, além de atuar com o chapéu de analista de processos, eu também faço um pouquinho do papel de analista de negócio, o papel de design thinker, gestor de mudança organizacional, isso aqui eu faço muito, né? E eu deixo também destacado esse ponto no artigo que eu comentei. Então, esse ranking anterior aqui, ele mostra justamente isso, ó, que eu sou analista de processos, mas também atuo em paralelo com outros chapéus. Aqui é uma mescla, né? Eu só destaquei aqui o ranking para vocês perceberem quais foram os papéis mais citados. Muito bem. Aqui depois vocês vêm com calma, vamos lá.
Tem algumas coisas mais interessantes. Aqui é o seguinte, é o ranking sobre o que se leva em consideração o profissional de processos na hora de negociar e aceitar o valor da contratação. Olha que interessante, aqui é um ponto de vista, uma percepção muito particular. A gente percebe aqui que, dentre todas as citadas, as top 3 ficaram, né? Então, as pessoas consideram o valor que o projeto vai agregar na carreira. Esse foi o top das respostas, né? Em segundo vem, eu considero os benefícios que a empresa vai oferecer. Terceiro, autonomia que terei no projeto. Tem também aqueles que falaram, bom, eu aceito o que a empresa me oferecer. E tivemos outros pontos de vista também, tá? Legal. Olha mais um ponto que eu deixei lá nos grupos, que eu provocava vocês para aguçar a curiosidade. Qual é a terceira? Olha, ó, presta atenção nessa pergunta. Qual é a terceira região do Brasil que tem menor índice de profissionais de processos? De novo, pessoal, a gente está falando de um objeto de estudo, né, representativo, que são 386 respostas, tá? Então, qual é a terceira região do Brasil que tem o menor índice de profissionais de processos? Então, considerando que a pessoa, tanto ela sendo profissional de processos, atuando ou não atuando na área, o terceiro lugar, a terceira região com menor alocação, está aqui, ó, no Nordeste, depois em segundo vem o Sul, em primeiro o Norte, né? E aí, se a gente for ver a situação inversa, a gente percebe o contrário aqui, que há regiões que têm maior quantidade de profissionais alocados, é aqui na região Sudeste, ó. E aí depois vem a região Centro-Oeste. Muito bem. Oferta de vagas na região em que você trabalha é satisfatória? Então, veja bem, eu não estou perguntando aqui se a oferta de vagas na região que você mora, tá? É na região que você trabalha. Então, porque muitas vezes profissionais trabalham em certas regiões, mas naquela região não tem vaga e aí é migrado para uma outra região, né? Então, a oferta de vagas na região em que você trabalha é satisfatória? Então, a gente, vamos pegar os limites aqui, ó, as pessoas que responderam concordo e discordo totalmente. Se a gente for aqui, ó, visualmente, o que está mais em destaque é a região Sudeste. Então, a gente percebe aqui, os que concordam, uma média baixa, né? Inclusive, ó, 9%. E os que discordam totalmente é um índice de 7%. E esse auge aqui, ó, concordo em partes, né? Então, assim, a gente sabe que hoje a região Sudeste, ela é a região, aparentemente, né, que tem mais oportunidades de alocação para profissionais do PPM. Mas, assim, a gente está falando de um público ainda não significativo. A gente tem que lançar outras pesquisas, atingir um público maior para a gente chegar mais perto da realidade. Tá bom? Mas o que nós temos aqui até o momento já são situações, já são informações, né, já são descobertas bastante interessantes. De novo, eu vou falar um pouquinho aqui do grupo BPM Brasil, que ele é focado exclusivamente em vagas de processos, tá? Então, eu convido vocês para entrar e conhecerem um pouquinho melhor. Hoje, lá no grupo, nós temos alguns parceiros que assim, o nosso grupo, quem conhece, ele é colaborativo e é voluntário. O que eu digo sempre para as pessoas ele não é um painel de vagas. O grupo só se mantém vivo se as pessoas colaborarem, né? A gente tem pessoas do Brasil inteiro, a gente tem profissionais de processo, profissionais de RH, a gente tem executivos, líderes executivos de empresas. Então, se todo mundo colaborar, a gente consegue ajudar as pessoas, né, que procuram vagas BPM. E a gente tem várias pessoas que colaboram bastante. E eu queria, inclusive, focar numa pessoa aqui, eu não sei se o Luiz Cirne ele está aqui hoje à noite com a gente, mas eu acredito que esteja. Hoje, ele é o maior parceiro que a gente tem no grupo. Desde quando eu fundei o grupo, há anos atrás, a gente vem trabalhando nessa parceria. Ele praticamente todos os dias divulga várias vagas, né? Ele deixou um depoimento aqui,
e depois eu gostaria que vocês derem uma atenção com carinho, tá bom? Obrigada, Luiz, parceiro. Legal. A gente tem algumas outras informações que a gente vai dar mais ênfase. Então, por exemplo, ó, outra pergunta que eu jogava no grupo: quais as maiores frustrações dos profissionais de processos, né? Então, aqui, quando a gente foi vasculhar, a gente descobriu algumas informações interessantes, ó. Aqui o ranking está ao contrário, né? Mas a gente vai acompanhar, olha. As maiores frustrações: exigências de experiências incompatíveis com salário. Isso é verdade, a gente vê muito comentar, né? Puxa, mas eu tenho tanta experiência, tenho... Enfim, e o que as empresas têm oferecido muitas vezes são incompatíveis, né? Que as empresas têm oferecido em relação ao salário. Então, outra indignação que a gente percebeu é falta de reconhecimento para quem investe em certificações. Excesso de profissionais despreparados, é muita concorrência também dentro das próprias empresas que a gente percebe, né? Falta, ou se não, aqui falta de vagas também, comentaram. Falta de reconhecimento para quem investe em formações acadêmicas, exigências de experiências incompatíveis com a senioridade, né? Muitas vezes tem os dois lados aqui, muitas vezes, né? E na entrevista, o recrutador ele exige um alto nível de experiência do profissional, em contrapartida, o salário não é compatível, né? Então, assim, são frustrações marcantes aqui que a gente percebeu. E outra questão também que a gente identificou, que tem profissionais que não se sentem frustrados, que eles estão satisfeitos, tá? E tem outras também que depois vocês podem olhar com calma. Muito bem. Você se sente um profissional realizado? A gente colocou aqui por região. E olha aqui, ó, região sudeste, onde a gente teve maior índice de respondentes, a gente tem aqui um alto índice, ó, concorda em parte, 28%. 19% são aqueles que concordam, né? E a minoria aqui, ó, por exemplo, 1% discorda totalmente. Eu não sou um profissional realizado, né? Dentro das respostas. A gente tem aqui também, ó, no Centro-Oeste, concorda em parte, Nordeste, ó, concorda em parte. A gente tem aqui no Norte, vocês vão perceber, que houveram poucas pessoas dessa região que participaram da pesquisa. Então, quando a gente fala, vocês virem zero aqui, não é 0,0. Aqui é 0, alguma coisa que não chegou a 1, tá? Muito bem. Olha a região sul também. A gente tem um índice de 4% de profissionais que concordam em parte. Muito bem, pessoal. Acabamos aqui a visão por perfil. Agora a gente vai entrar no segundo grupo macro de informações, que é a faixa salarial. É aquela que todo mundo está assim ansioso para ver, né? E eu também estava bastante ansiosa para ver. Pessoal, eu queria agradecer para vocês que a gente tem aqui, ó, 125 pessoas online, pessoal. Olha que maravilha. Obrigada, 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 tá bom? Vamos lá. E fiquem com a gente até o final, não saiam não, tá? Por favor, aqueles que ainda não conseguiram entrar, porque não tiveram acesso ao link novo, se vocês puderem repassar no grupo, fica aqui o meu pedido, tá bom? Obrigada. Então, vamos lá, vamos falar de faixa salarial agora. Lembrando que a gente está falando de faixa e não de média. A gente está falando de uma faixa de renda bruta, tá bom? Muito bem. Olha só que interessante. Aqui eu poderia fazer, pessoal, ou seja, aqui existe a possibilidade de combinação de várias informações. Só que a gente não tem espaço hábil de tempo, né? E nem vamos dizer assim, basicamente a gente não tem tempo hábil para poder mostrar todas essas combinações. Então, eu tentei mostrar aqui para vocês, vou tentar mostrar para vocês aquelas combinações de informações que eu acho que é as que vão agregar mais nesse momento, tá? No final dessa apresentação, eu vou deixar para vocês um link de satisfação desse webinar, e lá tem um campo aberto para vocês darem sugestões.
Se de repente nessa apresentação vocês sentirem falta de alguma informação que vocês não viram, vocês deixem, por favor, relatado na pesquisa, e aí eu vou esperar para a próxima pesquisa que a gente for fazer, tá? De novo, essa daqui é uma pesquisa piloto, né? É a primeira vez que a gente está trabalhando com ela. Para as pessoas que entraram depois, eu só queria ressaltar o seguinte, que a gente está trabalhando aqui com público de objetos de estudo, são 386 respostas, tá bom? Então, vamos lá. Olha só que interessante, né? De novo, a região sul saindo aqui em disparada. Se a gente for colocar aqui pela faixa, ó, a gente dividiu por faixa. De R$ 1.000 até R$ 3.000, a gente tem aqui, ó, 5% na região sudeste. De 3.001 até R$ 5.000, a gente tem aqui, ó, 15%. De 5.001 até R$ 8.000, olha que interessante, a gente tem 13%. E a gente tem aqui a faixa de 8.001 até R$ 11.000, 12%. Se a gente for ver aqui, ó, 11.001 até 14.000, são 5%, e assim vai, pessoal. Acima de 20.000 aqui, a gente também tem um percentual de 2%, né? Porque, assim, se a gente for falar região por região, a gente vai ter um tempo aí bastante longo, né? Mas a gente pega esses que estão em maiores evidência, né? Obviamente que cada um que estiver representando a sua região vai prestar mais atenção naqueles números da sua região, né? Então, vamos lá. Olha só, a gente tem aqui por identidade sexual também. Olha que interessante, mas eu não vou dar muita... Vou deixar aqui, mas eu vou passar para um próximo, ó. Por senioridade, isso aqui é interessante. Quando eu comecei a analisar esse indicador, eu tive algumas descobertas que me surpreenderam, que eu acho que vai surpreender vocês também. Olha que interessante, né? Eu tenho aqui a escala de júnior, pleno e sênior. Então, vamos pegar por escala, por faixa, eu tenho o seguinte, de uma faixa de 1.000 até 3.000, 5% são júniores, 4% são pleno e 2% são sênior, né? A gente não está aqui para avaliar e nem para criticar. Cada um vai tirar a sua conclusão por si, né? Então, por exemplo, a gente fala, puxa, mas um júnior, ele está ganhando mais que um sênior? De novo, cada um vai tirar suas conclusões e vamos lá. Então, a gente tem aqui, ó, de 3.000 até 5.000, de 3.001 até 5.000, a gente tem o destaque aqui, ó, do pleno. De 5.001 até 8.000, a gente tem o destaque para os sêniors, né? De 8.000 até 11.000, 15% aqui, ó, maior destaque é para o sênior. E assim vai. E acima de 20.000, a gente tem aqui o sênior, né? De 17.001 até 21.000 também, ó, 20.000, e assim por diante, tá? Na próxima pesquisa que a gente for fazer, eu vou abrir possibilidade da gente trabalhar de duas formas, para a gente ter duas visões, tanto a faixa salarial quanto a média salarial, tá? Aí vai ficar a gente vai ter uma realidade mais até interessante para a gente poder observar, né? Temos que mais aqui, ó. Lembra que alguns slides anteriores eu mostrei para vocês? Olha aqui, ó. Aqui a gente está falando, ó, visão por setor de empresa, tá? Renda mensal atual, de acordo com o setor da empresa em que o profissional de processos está alocado. Nós vimos lá nos slides, em algum slide anterior, os 5+. Então, eu peguei aqueles 5+ e trouxe para cá, que no caso foi consultoria, financeiro, seguros, serviços e tecnologia, né? E aí a gente pode avaliar aqui, dentro desse ranking, esse nível de faixa salarial. Então, por exemplo, ó, já dei spoiler do próximo indicador. Então, vamos pegar aqui, ó, consultoria, porque consultoria, na realidade, ela pode estar englobando qualquer área, né, qualquer setor. Então, vamos lá, ó, hoje, a faixa salarial maior aqui, ó, a gente está aqui, ó, de 5.001 até 8.000.
Percebe? Então, se a gente for ver aqui, ó, no ramo financeiro, o que está em maior evidência? É o de 3.001 a 5.000, né? Se a gente for ver de seguro, os que estão, na realidade, não, a gente tem mais, né? Ó, 2%, é porque é 2%, 2, alguma coisa. Esse que está nesse 3.001 a 5.000, ele ainda é um pouquinho maior. Se a gente for ver na área de seguros, a gente tem aqui 2%, ó, dentro dessa faixa, 8.001 até 11.000. Se a gente for ver aqui de serviços, a gente tem aqui um índice maior de 3.001 a 5.000, né? E se a gente ver TI, olha que interessante, a gente tem aqui, ó, 3.001 até 5.000, e a gente tem aqui 5.001 a 8.000. Aqui, pessoal, a gente não está, como eu disse, a gente poderia fazer diversas mesclas de informações. Inclusive, nesse slide, eu nem conseguiria fazer, por exemplo, que eu tive interesse, mas não, o espaço é pequeno, fazer uma combinação de todas essas informações por senioridade, enfim. Mas existem várias possibilidades. Mas aqui já dá para a gente ter uma noção. De novo, aqui o intuito dessa pesquisa não é definir uma tabela salarial para os profissionais de processos, tá bom? A gente só está entendendo como é que está o mercado hoje. Muito bem. Seguindo. Então, aqui, ó, aqui eu achei interessante também mostrar que aqui a gente vai começar a ver essa faixa de renda mensal por certificações de acordo com as regiões. Então, eu separei por região. Então, falando só da região centro-oeste, né, a gente tem a seguinte visão. Então, eu peguei aqui, ó, a faixa salarial, contemplando 3 visões. Aqueles profissionais que não têm nenhuma certificação e não têm também a intenção de se certificar, aqueles profissionais que não têm nenhuma certificação, mas têm intenção de se certificar, e aqueles profissionais que aqui eu generalizei, que possuem alguma certificação, seja CBPP, seja qualquer outra, tá? Se a gente for ver aqui dentro dessa região centro-oeste, a gente tem um índice aqui, ó, de 11% daqueles que ainda ganham mais em relação por ter algum tipo de certificação, né? Então, se a gente for pegar aqui, por exemplo, uma faixa salarial aqui, que a gente vê um maior percentual, que é 4%, está aqui dentro da faixa de 5.001 até 8%. Percebe que é diferente daqueles que não têm nenhuma certificação, seja ele tendo intenção ou não em obter a certificação. Vamos ver agora a outra região, que é o Nordeste. Olha que interessante, né? Tem muito nordestino aí, com chapéu de profissional de processo, que são feras, né? Na realidade, nós temos feras espalhadas por todas as regiões do Brasil. Então, olha só, dentro do Nordeste, a mesma visão, ó. Os profissionais que têm alguma certificação é 6%. Então, se a gente for ver dentro disso, a faixa salarial maior aqui, ó, é de 5.001 até 8.000, aí depois a gente tem aqui outra faixa de 8.001 até 11.000. Mas se vocês verem aqui, olha que interessante, profissionais que não têm nenhuma, de novo, região Nordeste, a gente tem profissionais que não têm nenhuma certificação, mas que têm a intenção de se certificar, né? E que também tem um bom salário, ó, um salário razoável em relação a quem tem, ó. Então, por exemplo, 3% estão dentro da faixa 3.001 até 5.000 reais. Uma coisa interessante da gente comentar não existe, e eu arrisco em dizer aqui, se alguém tiver uma opinião contrária, pode ficar à vontade, mas a minha percepção não existe, jamais vai existir uma tabela salarial padrão, nem para profissional de processos e nem para nenhum tipo de profissional. O que a gente tem são percepções de valores que o mercado paga. É isso que a gente tem, né, a princípio. Vamos lá para a região norte. Ó. A região norte foi onde a gente teve o menor índice de respondentes. Então, a gente tem aqui os profissionais que responderam, eles têm alguma certificação e estão aqui dentro dessa faixa de 5.001 até 8.000 reais. Né?
Sudeste. Sudeste é a região que tem mais profissionais, pelo que a gente percebeu. Se a gente for na mesma linha de raciocínio, ó, quem tem alguma certificação ainda está em disparado. A gente tem 29% de profissionais que têm algum tipo de certificação. E olha só que interessante. A faixa salarial, as maiores aqui, a gente tem entre a faixa de 5.001 até 11.000, né, que dá esse 7%. Outra informação interessante também, ó, a gente tem depois aqui, ó, na faixa 3.001 até 5.000, 5%. A gente tem aqui também, olha que interessante, vamos pegar essa daqui, ó, 17.001 até 20.000, 1%, enfim. Percebe que a gente tem outras várias possibilidades de combinação de informações, mas a gente não tem como trazer tudo num webinar só de 1 hora, né? Então, vamos lá. Por fim, aqui, ó, também uma região muito significativa e importante é a região sul. A gente tem aqui o maior índice ainda, para quem tem alguma certificação, são esses 7%, e a maior faixa salarial está aqui, ó, de 5.001 até 8.000, né? Acima de 20.000, a gente tem também alguns profissionais alocados, só que não chegaram a 1% dentro dessa nossa estatística. Então, pessoal, é assim, há outras várias possibilidades de combinações de dados, mas o espaço do tempo é insuficiente para a gente poder visualizar tudo isso. Trabalhar com indicadores é uma coisa assim, bastante atrativa, gostosa, né? Você combinar informações é muito interessante. E eu já queria aproveitar aqui de antemão para vocês e já dizer em primeira mão para quem está aqui, ó, a gente continua aqui com um índice de mais de 100 pessoas ao vivo, hein? Olha o pessoal, bacana, obrigada, pessoal, obrigada mesmo. Então, olha só, já conversei com o Menelau em paralelo, tá? E a gente vai manter essa parceria, Alessandra Silva, delegada regional de São Paulo, junto com a BPMP, para a gente lançar a nova pesquisa salarial já para o próximo ano, e eu vou lançar essa pesquisa oficialmente no dia 1º de julho. Então, a gente vai replicar nos grupos, vocês fiquem antenados, tá bom? E o que a gente pede aí para vocês, o que a gente conta muito, e é aquele apoio de sempre que vocês dão para a gente, é colaborar, tanto em responder, quanto compartilhar, tanto nas suas redes sociais, na empresa que trabalha, na faculdade, enfim, os diversos colegas aí que vocês têm de processos. Por quê? Quanto maior for o número de respondentes que a gente conseguir, maior será a proximidade com a realidade brasileira. E tem uma outra coisa também que eu queria dizer para vocês, divulguem essa pesquisa, pessoal, falem dela, citem dela, a gente só pede a atenção em relação aos direitos autorais, ou seja, vocês citarem a fonte, né, dessas informações. Essa pesquisa vai ficar disponível no canal do YouTube, tá? Essa pesquisa, ela é a íntegra, e eu vou pedir para vocês, se vocês puderem fazer isso agora, ótimo, se não, o quanto antes vocês responderem, por favor, essa pesquisa, considerando, pessoal, que essa pesquisa, ela é exclusiva, salarial, de nós profissionais de processos BPM, tá? Então, se você sentir alguma falta de alguma questão, de alguma visão que vocês gostariam de ter e não tiveram, deixa lá as suas opiniões, suas sugestões, críticas, e aí eu vou tentar colocar todas essas possibilidades na próxima pesquisa, tá bom? Que a gente possa ter uma pesquisa que agregue cada vez mais valor a todos os profissionais de processos. Essa pesquisa também, pessoal, ela vai ser de acesso de várias empresas, porque lá no grupo BPM Vagas BPM Brasil, muitos líderes executivos me faziam essa pergunta de salário, né? Quanto que você acha que eu posso pagar para um profissional? Então, assim, não existe uma regra, não existe uma tabela, o que existe são percepções que a gente adquire através de pesquisas, né? Pessoal, muito obrigada, não vou embora ainda não, que o Menelau e o Krupp vão fazer mais alguns comentários com a gente, tá? Vão interagir. E obrigada por fazer parte dessa iniciativa aqui no Brasil, né? Até onde eu sei, essa pesquisa é uma ação pioneira e ela já é oficial aí em parceria com a BPMP. Aproveito aqui para fazer em rede nacional
o meu agradecimento para o Menelau, para o Krupp, que me ofereceram essa parceria, né? E eu quero também agradecer em especial a Viviane e Érica, por toda essa questão de organização atrás dos bastidores, porque não foi fácil, viu, pessoal? A gente conseguir chegar aqui até esse momento online com vocês, tá? E é isso aí. A gente tem alguns QR Codes aqui para vocês interagirem, tá? Os de cima são meus pessoais e o de baixo são todas as redes da ABPMP, tá bom? Obrigada, pessoal. Krupp, Menelau, é com vocês. Alessandra, então, primeiramente agradecer a você essa excelente apresentação. Acho que todo mundo aqui saiu ganhando hoje com os resultados dessa pesquisa. Claro, como você mesmo falou, né, existem centenas de possibilidades ali de relação das informações coletadas e tal, mas você vai deixar, né, boa parte das informações para quem se inscreveu no Simpla, deixando, então, lembrando, quem não se inscreveu e está assistindo, foi convidado de última hora, não tem problema, o link está aberto até às 10 horas da noite, então você pode se inscrever lá no Simpla para receber a participação do certificado de participação e também o resultado da pesquisa. Daí você pode analisar, fazer a correlação de dados aí que você preferir. Também o Menelau agora vai vir com algumas questões, né? O Menelau recebeu aí do pessoal, fez um agrupado aí de todas as questões que foram levantadas pelo pessoal. Infelizmente, pessoal, não dá para responder todas, é muito difícil. Mas assim, a gente quer então agradecer a todos aqui que participaram da pesquisa. Eu, no começo, ainda era delegado regional, quando eu ajudei a Alessandra nesse processo, porque houve uma saída, né, do delegado regional de São Paulo, eu tive que reassumir a posição. Eu apoiei ela nesse início, depois a gente foi expandindo para nível nacional, e quando foi para a alçada da BPMP Brasil, que o Menelau propôs isso aí, daí essa pesquisa ganhou grande força, e foi ótimo. Acho que todos os profissionais de processo saíram ganhando com isso, né? Então, vamos que é a primeira, é o nosso MVP para melhorar. A Kelly, por exemplo, lá do Sul, deu um monte de dicas legais ali, mais outros profissionais. E agora os próximos passos é ir melhorando essa pesquisa cada vez mais. Vai lá, Menelau. Maravilha, muito bom. Alessandro, você está aí ainda, né? Tem algumas perguntas aqui para você, tá? Algumas Para perguntas das nós, pessoas vamos que lá, a gente vai colocaram. interagir junto agora, vamos lá. Isso, perfeito, perfeito. Então, assim, não deixe de aparecer aí não, porque Tô senão o aqui. pessoal não te vê lá no YouTube, tá? Então, Legal. ó, uma Abre seu pergunta aqui, áudio também, colocaram uma pergunta lá no YouTube. O profissional de processos pode atuar em qualquer segmento de negócio? Pessoal, o profissional de processos, ele deve estar apto para atuar em qualquer área de negócio. Veja bem, essa é minha percepção pelas experiências que eu já vivi e com tanto profissional quanto de conversar com as pessoas. Por quê? O que nós profissionais de processos temos, primeiro, o que nós profissionais de processos somos? Nós somos agentes de transformações, de transformação. A partir do momento que nós somos profissionais de processos, né? Eu vou aqui falar uma experiência muito particular, que nós conhecemos o CBOC, né? E que nós passamos por uma prova onde nós saímos qualificados em relação às 9 áreas de conhecimento, nós estamos aptos a levar esse conhecimento, essa abordagem BPM para qualquer ramo de negócio. Por exemplo, eu já participei de projetos da área área portuária. Eu não conhecia nada do ramo portuário. Só que o que acontece? O negócio, porque assim, é uma parceria entre empresa e profissional. Então, eu tinha a expertise de BPM e a empresa vamos dizer assim, me ensinou sobre o negócio dela. Então, foi uma junção de conhecimento que eu acho que indifere do setor que você vai atuar. E aí, se o André, o Krupp quiser fazer um complemento, fiquem à vontade. É isso aí, assim, eu concordo com a tua resposta, né? E complementando, assim, já atuei também em diversos segmentos, refinaria de petróleo, já trabalhei em hospital, em plano de saúde, em comércio, indústria. Então, assim, nós somos facilitadores. Nós vamos chegar para facilitar um trabalho de transformação de processos, por exemplo,
de ajudar, de apoiar numa transformação digital, utilizando tecnologias de BPM. Então, assim, independentemente do segmento, isso faz com que o profissional de processos ele esteja envolvido nesses projetos. Quer fazer algum comentário, algum complemento, Krupp? Muito rápido, assim, concordo com vocês dois, mas eu dou também um alerta do que eu tenho visto muito nas empresas, que elas procuram um profissional de processos que tem experiência com uma devida área. Por exemplo, a Alessandra falou mais cedo do agro, né? Então, não que o profissional de processos tem que ser um técnico naquela área, dominar todo o assunto, mas se ele já tiver algum conhecimento, facilita algumas coisas, assim. Então, ele não precisa ficar preso, não, eu sou um analista de processos agro, eu sou analista de processos de setor de finanças, mas ele pode sim, acho que dominar uma ou duas áreas ali, ser um generalista, mas ter uma ou duas áreas que ele possa aprofundar e conhecer com bastante profundidade, como falei, né, os itens ali relacionados àquela área, acho que é bem válido também. Só um complemento nessa resposta, até invadindo um pouquinho mais além dessa pergunta, porque são perguntas que muitas vezes já me fizeram, tá? Eu preciso conhecer todas as notações, eu preciso conhecer todas as abordagens, metodologias de processo para atuar num projeto? Não. Cada um vai se identificar naquelas abordagens e metodologias, né, que tem maior afinidade. Por exemplo, eu conheço BPM, eu conheço Design Thinking, eu conheço BPMN, então eu conheço várias outras. Então, assim, eu preciso ser especialista em todas elas? Não, é até humanamente impossível, eu acho, você ser especialista em tudo, mas você vê aquilo que você tem mais afinidade, se especializa naquilo, né? Vamos dizer assim. Mas tem que ter um conhecimento geral, um pouco de cada abordagem, metodologia, para você, quando tiver num projeto, tiver experts nesses temas que você não domina, pelo menos saber sobre o que está sendo comentado, né? Isso te comenta também como profissional. Legal, maravilha, muito bom. Tem mais aqui duas perguntinhas, tá? Vamos lá. Tem uma que, na verdade, são perguntas bem parecidas, eu vou juntar numa só, tá? Então, vale a pena tirar a certificação CBPP, mesmo que algumas empresas não tenham exigido? E aí, uma outra pergunta que é muito parecida Alessandra, hoje, onde trabalho, não existe certificação. Mesmo assim, seria interessante tirar a certificação agora? Então, uma complementa a outra, e aí vamos lá para a resposta. Eu estou doida para deixar vocês falarem. Eu vou falar rapidamente, tá bom? A questão é o que eu falei durante a apresentação. O conhecimento, primeiramente, é para nós. Nós, enquanto profissionais, nós temos que estar abastecidos de conhecimento, né? Então, por exemplo, a fonte de conhecimento é formação acadêmica, cursos técnicos, cursos de especialidades e também certificações. Se a empresa onde eu trabalho, ela exige ou não, isso é um detalhe, porque, veja bem, hoje em dia, como é que eu vou dizer de uma forma leve, né? Assim, hoje em dia, você ter... Vou falar, hoje em dia você ter carteira registrada não é garantia de emprego. Então, assim, você tem que estar antenado constantemente, se capacitando para em qualquer oportunidade, seja a empresa, você se desligando da empresa de forma ativa ou proativa, você tem que estar pronto para você e você tem que estar pronto para o mercado, né? Maravilha. Krupp, quer fazer algum comentário? Que aí tu fala e depois eu faço o rebate. Não, concordo com o Alessandro, assim, não tem essa questão, o momento da certificação é um momento que o profissional se sente preparado e ele quer dar um passo a mais e não podemos dizer assim, porque uma empresa A ou B não se interessa pela certificação, muitas nem conhecem, até eu vi alguns comentários no YouTube sobre isso, exatamente o que é a certificação, mas muitas também, quando vão contratar alguém, daí, por exemplo, tem dois candidatos, até a Alessandra citou isso, mas eu tenho certificação em processo. Mas que certificação é essa? Daí a pessoa comenta ali, daí o avaliador muitas vezes pesquisa e vai atrás, e daí ele acaba sendo contratado por ter essa certificação. Então eu também concordo que nunca é demais ter uma situação dessa. Claro, você não vai certificar em tudo, sem experiência em tudo, mas uma certificação ou duas aí do CBPP ou outra, CBPL, CBPA, que você definir e procurar, com certeza vão apoiar muito a sua carreira.
Eu acho assim, só para complementar, eu acho que é um diferencial, como já comentado pela Alessandra, pelo Krupp, né? Sem dúvida nenhuma, se tiver dois profissionais que tiveram o mesmo desempenho num processo de recrutamento e seleção, aquele que tiver uma certificação, ele tem uma chance maior, né, de conseguir aquela vaga. E hoje em dia é importante ressaltar, né, que o profissional de processos não é aquela figura apenas que vai trabalhar na organização para mapear processos, para modelar processos. Ele é, de fato, um agente de transformação importantíssimo. Ele é que vai estar viabilizando a transformação da organização, inclusive a transformação digital, utilizando tecnologias de BPM. Então, hoje em dia, nos dias atuais, né, cada vez mais, ainda mais no momento que nós estamos passando, a questão digital ela é muito importante e nós conseguimos transformar digitalmente empresas através das tecnologias de BPM, seja um BPMS inteligente, seja um RPA, blockchain, entre outras tecnologias que você tem, que tem ligação fortemente com BPM. Bom, vamos para a última pergunta? Tem mais uma? Vamos lá. Quer fazer um comentário? Pergunta, manda pergunta. Beleza. Como está o aquecimento do mercado para a contratação de profissionais de processos? Há vagas? Então, pessoal, isso é uma pergunta até um pouco difícil de responder. A gente tem lá o grupo Vagas BPM Brasil, né? E eu tenho percebido que tem muitas vagas, né? É aquela questão, é questão de você vasculhar, né? A gente tem que rastrear para a gente ir achar, aquela história, quem procura acha. Então, assim, a gente percebe que tem regiões que tem mais vagas, outras menos. A gente percebe que São Paulo é a região, né, que mais a cidade que tem mais oportunidades, né? Embora a gente tenha também lá no Distrito Federal, Brasília, a maior quantidade de profissionais certificados, né? Então, a questão é a seguinte, o que a gente vê lá, inclusive eu vi aqui rapidamente, eu não conseguia ver o chat enquanto apresentava, mas eu corri rapidamente ali, eu vi uma pergunta que a Kelly, ela colocou lá, acho que é mais ou menos isso, né? As vagas que aparecem exigem certificação CBPP? Sinceramente, a grande maioria ainda não exige certificação CBPP, mas existem várias vagas, sim, que surgem, que aparecem lá, exigindo certificação CBPP. Tem vagas? Tem vagas, pessoal. O mercado está aquecido. Tudo bem que ele pode não estar no auge, mas tem vagas sim. Tá? Inclusive, de novo, eu convido vocês, participem lá do grupo, colaborem de forma voluntária para a gente, porque quanto mais pessoas colaborarem, mais a gente consegue ajudar um ao outro, né? Tem muitas pessoas lá de diversos, tem muitos profissionais de processos de diversos estados, tem profissionais de RH, líderes executivos. O grupo hoje, ele tem acho que mais de 1.300 membros já, né? E é um grupo bem ativo, vivo, tá? Todo dia eu coloco alguma coisa lá. E aí, Krupp, algum comentário sobre essa pergunta? Com certeza. Vagas sempre tem. Nós, assim, estamos aí nos clientes, visitando e tal, sempre tem gente querendo contratar. O que falta, muitas vezes, é divulgação, né? E essa interação entre a empresa que quer contratar com o profissional que precisa ser contratado. E a oportunidade aí do grupo aí que a Alessandra falou é excelente para isso. Então, acho que é ambos os lados, né, Alessandra? Não só quem está procurando emprego, mas quem está precisando, né? Até nós estávamos falando de pessoas para um projeto nosso em São Paulo. Eu fui e perguntei para a Alessandra Krupp, por que você não posta no grupo? E, né, a gente foi lá, postou, conseguiu achar os profissionais para isso e tal. Então, realmente, acho que ambos os lados têm que estar conectados. Quem precisa e quem está precisando, digamos assim. Mas tem vagas sim, com certeza. Só para complementar, fala. Desculpa, Mirilau, só para complementar a fala do Krupp, nós já tivemos lá no grupo vários empresários que tiveram profissionais, que alocaram profissionais através do grupo, e também já tivemos em contrapartida vários profissionais do grupo que foram contratados através das vagas divulgadas lá, tá? De novo, é um grupo voluntário, sem fins lucrativos, é totalmente colaborativo. O sucesso dele é um ajudar o outro.
Legal, muito bom. Só para complementar essa questão das vagas, eu acho que cada vez mais, né, o profissional de processos ele tem que ser uma pessoa que tem que ter um nível de conhecimento. Não tô falando que vai ser um técnico em tecnologia, tá? Um cara que vai escovar ali bits e bytes, mas tem que ser um cara que tenha um conhecimento sobre as tecnologias disponíveis que você tem, para que você possa transformar processos utilizando essas tecnologias que existem no mercado, na atualidade, naquela situação. Então, é uma pessoa que vai ter que estar o tempo todo se atualizando, buscando essas tecnologias, sem dúvida nenhuma. Tá bom? Bom, pessoal, nós temos aqui 82 pessoas, chegamos a ter 125 pessoas aqui ao Olha vivo, que né? Acho que foi legal, a gente está o terminando bem máximo. também, 82, hein? Aqui, agradecer a presença de várias pessoas. Eu queria destacar aqui a Kelly, lá de Porto Alegre, o Maurício Bittencourt está aqui Olha que presente honra, Maurício Bittencourt, né? Várias pessoas de vários estados aqui de Recife, eu estou em Recife, pessoal de Brasília, pessoal de São Paulo, do Rio. Então, assim, Brasil todo aqui participando, né, dessa transmissão, nesse webinar da ABPMP, o BPM Webinar. Eu queria passar para vocês alguns recados, tá? Eu vou pegar aqui uma cola, porque são tantos eventos, tantas lives, que não vou ter como decorar, obviamente. Teremos lives amanhã, dia 14, vamos ter live com o Emerson, o Nerd de Processos, a Marcela, né, lá no Instagram da BPMP. Teremos também live sexta-feira com o Davi, tá? Sexta-feira às 18, amanhã vai ser às 20 horas, né, o horário das lives. Teremos também na segunda-feira, teremos live na terça-feira, teremos na terça-feira, perdão, vai ser um BPM Webinar, não vai ser live, vai ser BPM Webinar, aqui utilizando o YouTube, num formato parecido com esse que nós fizemos aqui. Então, vamos ter várias lives. Eu faço um destaque para 2 webinars que vai acontecer. Tá? Um webinar vai acontecer no dia 26, com a presença do Maurício. O Maurício Bittencourt vai estar participando do BPM Webinar, junto comigo e junto com o Leandro Jesus. Então, vai fazer um webinar aí bem legal, falar sobre transformação de processos. Né? O Leandro está na Austrália, vai trazer várias novidades. O Maurício participa de vários eventos mundiais sobre BPM, então vai trazer também muita coisa boa para a gente. Tá? E também um webinar que eu queria trazer para vocês, que vai ser com a Nissi, no dia 28 de maio. A Nissi vai estar junto com o Cristiano Herket, que é um secretário de gestão do governo federal, e vai falar sobre esse projeto de transformação digital dos serviços do governo federal, né? O projeto Transforma Gov, enfim, vai falar um bocado aí sobre o que o governo federal está fazendo para transformar processos, para transformar serviços, utilizando fortemente tecnologias de BPM. Então, as lives vai estar aí a todo vapor, a Viviane vai estar boa parte dela, também vai ter live que eu vou tocar, vai ter live que o Krupp vai tocar, que o Wellington vai tocar, junto com o pessoal lá do Ceará, junto com o Lucas, com o Cristiano, enfim, está bem movimentado, vai ser bem legal e espero que vocês participem, né, fortemente dessa discussão. Quem quiser certificado, lembra de se inscrever no Simpla, e também quem quiser receber esse material da pesquisa, também se inscreve no Simpla para receber isso por e-mail. As inscrições no Simpla vão estar até 10 horas da noite, ou seja, daqui mais ou menos uma hora, menos de uma hora, né? Deve ser 9 e pouquinho. Então, corre para fazer a inscrição lá no Simpla, ainda dá tempo, e você ter o certificado e você ter, né, receber essa pesquisa no seu e-mail e ter acesso completo para usar a pesquisa, falar com a Alessandra, mencionando, logicamente, o que ela fez nesse trabalho fantástico desenvolvido pela Alessandra. Beleza? Valeu? Krupp, quer falar alguma coisa? Não, só isso aí, tá excelente, muito bom. Vamos participar das próximas aí. Também me comprometo em breve aí com um webinar aí logo logo. O pessoal tá me pedindo para falar, gostaram muito no BPMD São Paulo que a gente falou sobre Lean com BPM e tal. Eu vou propor para o Menelau aqui um grande nome do Lean para a gente fazer um bem bolado BPM mais Lean. Maurício Bittencourt é outro que gosta bastante de Lean, tenho certeza que vai participar. Mas em breve, daí a gente lança isso aí logo, nos próximos capítulos aí, tá bom, gente? Muito obrigado mais uma vez, excelente participação, mais uma vez, Alessandra, muito boa pesquisa, grande trabalho, e tamo junto, vamos lá.
Tamo junto. Grande honra estar com todos vocês, pessoal. Obrigada, obrigada, obrigada. E respondam a pesquisa, por favor, tá bom? Critiquem, sugiram e até a próxima. Beleza, pessoal, valeu. Obrigado, Alessandra, mais uma vez. Muito bom trabalho. Estamos juntos novamente esse ano para a pesquisa 2021. Tá bom? Valeu, pessoal. Siga a BPMP. Vamos fazer muita coisa. Um abraço a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Abraço, gente. Boa noite. Sucesso. Uhul.